Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Expresso Teológico e nós temos a alegria hoje de ter conosco o Guilherme para falar sobre teologia pública, como nós tínhamos prometido. E é uma alegria muito grande recebê-lo de novo, é a segunda vez que ele está participando. Da primeira, ele falou sobre educação cristã, o vídeo está aí no YouTube, você pode inclusive dar uma olhada, dar uma pesquisada lá. E hoje, Gui, nós vamos falar então sobre teologia pública. Em primeiro lugar, seja bem-vindo. Obrigado, Léo. Prazer estar aí com vocês de novo, participando dessa iniciativa, e eu tenho sido identificado com as discussões muito legais que estão surgindo aqui. Que bom, graças a Deus. A gente também tem sido muito abençoado. Então, Gui, quando a gente fala sobre teologia pública, ainda existe um pouco de dúvida quanto a termo, a definição. Será que você poderia dar uma definição do que seria teologia pública para a gente? Então, teologia pública é um problema contemporâneo. Colocar nesses termos é algo muito contemporâneo. Porque antes da modernidade, antes desse processo de secularização que acomete o Ocidente realmente ser disparado, a gente pode dizer que toda teologia era pública, né? Sim. Porque todas as afirmações a respeito de Deus, a respeito do povo de Deus, a respeito de ética, a respeito do que as Escrituras ensinam sobre o comportamento do homem e sobre o destino do homem, tinham um impacto direto em todas as atividades humanas. Mas com esse processo de secularização e com a construção dessa sociedade com subestruturas, com lógicas próprias, a burocratização, a constituição do moderno Estado-nação. Então tudo isso criou uma situação em que o discurso da fé e o discurso teológico não tem uma penetração direta, uma penetração imediata em outras áreas. Então a dimensão pública do evangelho cristão se tornou uma tarefa a ser desenvolvida, uma tarefa a mais. É necessário se colocar na rua, por assim dizer, nesses vários setores da sociedade secular e explicar o que a teologia significa para esses campos. Então, o que antes era orgânico e um desdobramento necessário do lugar da igreja no mundo, nessa sociedade moderna, com seus campos relativamente independentes, com fronteiras e policiamento de fronteiras, então é necessário enviar embaixadas. E construir o discurso de uma forma muito diferente do que a gente fazia antes. Então agora existe essa tarefa, pesa sobre nós agora essa tarefa de projetar a teologia para a vida pública. Sim. Uma segunda pergunta que eu acho pertinente, talvez no passado existia uma relação mais entre teologia apologética do que propriamente a teologia pública. Existe alguma diferença ou algum tipo de relação entre essas duas teologias, pública e apologética? Existe uma relação. Boa parte das discussões iniciais do significado do cristianismo para o mundo antigo emergiram em debates apologéticos. E a apologia é a defesa, né, a justificação da fé. Então a questão que surgia era que havia uma denúncia de algum escritor clássico, ou um escritor antigo ali, grego ou romano, a respeito do cristianismo. Haviam ataques ao cristianismo a partir de movimentos religiosos diferentes, mas geralmente o ataque vinha das autoridades. E os cristãos precisavam se justificar, explicar a verdadeira natureza da sua moralidade, por que a crença cristã não seria mera superstição, porque ela seria superior à religião civil naquele tempo e aos deuses pagãos. Então essa tarefa pesou desde o início, né? Logo no século II a gente já tem vários esforços apologéticos sendo desenvolvidos, mas o ponto ali é muito essa resposta a respeito da natureza da fé. Não era tanto uma explicação da relevância da fé em várias dimensões da vida. Era muito a defesa. E existe essa tradição da defesa, que é honorável, é muito importante. Boa parte da teologia cristã surgiu em contextos apologéticos, em que era necessário responder e até mesmo resistir a tendências corruptoras da teologia cristã. Então, isso é uma coisa antiga, uma tradição honorável, já estava aí. E até não muito tempo atrás, teologia apologética era o nome que a gente dava para essa justificação pública, ainda assim pública, sim, da fé. Mas isso é um pouco diferente ainda da teologia pública, porque a teologia pública tem uma agenda mais ampla. Não se trata tanto da defesa da fé como uma explanação
do significado e da contribuição da revelação cristã para esses diversos campos da vida. Então, a teologia apologética talvez entre como, poderia ser incluída como uma das dimensões do que a gente chamou de teologia pública, talvez no campo de fé e racionalidade. Agora, fé e racionalidade, fé e ciência é digamos assim, uma das linhas de uma teologia pública. Mas teologia pública envolve muito mais do que apologética. Sim, ótimo. Quando se fala em teologia pública, uma das grandes questões tem relação com a normatividade. Diante disso, eu pergunto o que traria normatividade para a discussão pública da teologia hoje? Então, essa é uma outra questão que tem relação até com a apologética e que eu acho muito importante. No processo de justificar a fé diante do mundo secular, a gente pode dizer, algumas respostas apologéticas colocaram em risco a tradição cristã. A gente pode identificar alguns desses movimentos. Um exemplo clássico era uma das formas iniciais do liberalismo teológico, associado ao idealismo alemão e particularmente à ética kantiana. Então a gente sabe que isso aconteceu. Os elementos transcendentes da fé cristã, ou para alguns considerados supersticiosos, como a crença na expiação, a crença em uma ressurreição literal de Cristo e a crença em uma transformação da Terra numa nova criação completa, isso começou a ser visto como um excesso metafísico que não seria realmente conhecimento, bem na linha aí da influência kantiana, e a substância da fé cristã passou a ser associada com a moralidade, com a paternidade de Deus sobre todos os homens e o dever do amor. E aí você tem alguém como Adolf von Harnack, por exemplo, um dos grandes liberais clássicos, que escreveu sobre isso, essa concepção do que seria a essência do cristianismo. Agora, isso era uma tentativa de justificar a fé que eliminou vários elementos fundamentais, tirou até o caráter de palavra de Deus, a ponto de alunos de alguns desses teólogos, como Karl Barth, por exemplo, sem entrar no mérito aqui do valor contemporâneo dessas ideias, embora eu acho muito úteis ainda, o próprio Karl Barth se revolta quando ele percebe que essa teologia liberal não deu à igreja alemã a capacidade de dizer não às políticas expansionistas do Otto von Bismarck. Então quando ele vê a lista de teólogos liberais muito respeitados, e entre eles alguns de seus professores, ele fala, eu não posso mais pertencer a isso. Então, não é toda forma de resposta pública da igreja que é útil, que é boa. Isso aconteceu dentro da teologia apologética, mas aconteceu também em outros momentos em que foram construídas teologias públicas que justificavam coisas inaceitáveis, como a teologia dos cristãos alemães, que apoiavam o fascismo. Então, aquilo foi uma forma de teologia pública. Então, tem que ter alguma norma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ter em mente que se a copa da árvore, da conversa com o mundo moderno, ela vai ser larga, então a raiz da conexão com a fé católica e com o dogma cristão clássico, as raízes têm que ser fundas também. Então isso é uma resposta formal. Eu ainda estou falando de doutrinas específicas, mas eu penso nisso, que para um cristianismo ter uma expressão pública mais ampla, com alcance maior, as raízes têm que ser mais fundas. Sim. Elas têm que crescer na mesma proporção. Como uma árvore, a copa é larga, as raízes são largas também, é proporcional. Então a minha pergunta é essa, eu acho que para você se tornar mais relevante publicamente, você precisa se tornar, no bom sentido, porque infelizmente existe um mau sentido, no bom sentido mais ortodoxo e mais enraizado na fé clássica. Então eu diria o seguinte, que a primeira pergunta em termos de normatividade, nós estamos sendo fiéis à máxima reformada dos 5 solas, e particularmente do sola scriptura, mas uma outra coisa que eu preciso dizer também, que é muito importante, e isso não é excluído pelo sola scriptura. Nós conseguimos mostrar como as raízes da fé cristã, as raízes dogmáticas da nossa fé, como afirmações a respeito da Trindade, das 2 naturezas de Cristo, como elas são relevantes publicamente. Porque se a gente acha que está fazendo teologia pública
porque a gente está usando palavras religiosas para dizer coisas que o homem contemporâneo concorda, mas nós não estamos mostrando porque a Trindade importa, então nós não estamos ainda fazendo boa teologia pública. Não atingir o objetivo. Então a norma é dogmática. Sim. Não, e a analogia foi ótima, né, gente? Que deu para entender que para ser relevante publicamente, você precisa ter uma boa ortodoxia. Sem dúvida. Então, e dentro ainda dessa pergunta, completando essa pergunta, eu queria dizer, ou perguntar, melhor dizendo, existe na teologia pública reformada, propriamente dita, uma categoria privilegiada para dar esse tom normativo às iniciativas da teologia pública? Eu acho que você já começou a responder no nível da ortodoxia, mas enfim, se você puder completar, se tiver alguma coisa mais a falar. Sim, eu acho que existe, e isso até contribui para uma definição reformada de teologia pública. Sim. Então eu falei, claro, que teologia pública envolve falar sobre o significado da fé cristã para os vários campos da vida moderna. E essa tarefa de tradução é necessária. Essa transmissão ou esse vazamento do significado do cristianismo para esses campos da vida moderna não é trivial. Até porque vários deles se constituíram resistindo ou procurando resistir a uma influência religiosa ou cristã. Mas a definição uma definição reformada de teologia pública já diria algo sobre essa normatividade. Eu acredito que no centro de uma teologia pública cristã precisa estar a cruz. Mas o que significa a cruz estar no centro? É importante compreender isso. O centro de todas as coisas não é a cruz, o centro de todas as coisas é Deus. Deus estava presente, sempre esteve presente, antes da fundação do mundo ele estava aí, e as relações trinitárias estavam aí. Mas a cruz é esse ponto de encontro em que quem Deus é e a natureza da sua relação com o mundo são revelados ao mesmo tempo em que nós somos resgatados do pecado. Então, para nós, a cruz é esse lugar de convergência. Então, uma teologia pública explicitamente cristã tem que ser cruciforme, a gente pode dizer, ou centrada realmente na cruz. Mas a gente pode dizer mais a respeito disso. Existe uma tarefa, a filosofia, vamos dar uma ilustração, a filosofia pode oferecer discussões críticas sobre esses vários campos da vida. O que a teologia pode fazer que a filosofia não pode fazer? Na minha opinião, a tarefa particular da teologia é apenas não mostrar o significado da revelação especial de Deus nas Escrituras e apontar para Jesus, mas destravar, abrir o significado teológico das coisas. Se todas as coisas foram feitas por meio de Jesus e para Ele e são reconciliadas com Ele por meio da cruz, isso significa que todas as coisas têm uma relação com Cristo, mas essa relação pode estar implícita, pode estar oculta. Então acho que essa é uma questão importante. Quem pode dizer uma palavra sobre a natureza ou sobre a cultura, mas uma palavra relacionando Deus com as coisas? É só a teologia que pode fazer isso. Eu encontro isso no Salmo 96. É um dos textos que eu gosto muito, em que a tarefa do povo de Deus é apresentada como uma tarefa de anunciar às nações a glória de Deus, entre os povos as suas maravilhas, dizer que Deus é mais temível do que todos os deuses, que os deuses das nações não são nada, mas o Senhor fez os céus, e convocar as nações a tributarem a glória e a honra, que é tudo que elas têm de riqueza e de beleza e de realização significativa, tributar ao Senhor a glória, trazer ao templo os seus tributos. Então, o mundo incrédulo pode ver a beleza, mas mostrar que a beleza vem de Deus, por exemplo, na arte, isso é o que a igreja faz. Então ela pode interpretar teologicamente a arte. Então, descobrir sobre o mundo natural, o cientista pode fazer isso, mas transformar isso em parte do nosso culto, trazer isso para o templo, mostrar de que forma Deus é glorificado pela natureza, como descrita pela ciência, mas também pelo gênio do cientista quando descobre o que há na natureza. Olha, quem pode oferecer culto e gratidão a Deus por essas coisas? Só a igreja pode fazer isso. E quem pode ajudar um campo da sociedade, como o campo científico, já que eu dei esse exemplo, se ele é dominado por uma ideologia cientificista, ou se existe um ídolo político interferindo nesse campo,
quem pode não apenas denunciar a injustiça que isso traz, mas mostrar a raiz idólatra dessas corrupções. Olha, é a igreja só que pode fazer isso. Então eu acho que é central para a igreja tomar a cruz na sua vida reflexiva, porque anunciar a glória de Deus e condenar os ídolos vai exigir de nós tomar a cruz, como Jesus tomou. E aí a gente vai para esses lugares e o que a gente mostra? Quais são os deuses falsos e quem é o Deus verdadeiro? E como Jesus cura aquilo. Então fazer isso com a arte, fazer isso com o serviço social, fazer isso com a ciência. Então isso é teologia pública. Sim. Nós não estamos substituindo a filosofia, nem estamos substituindo o conhecimento humano de cada campo. A gente está fazendo a pergunta sobre a dimensão transcendente desses saberes e dessas experiências. Quer dizer, existem ídolos aqui ou de fato a glória de Deus está sendo revelada? Então eu vejo a teologia pública reformada nesse sentido, afirmando a soberania de Deus sobre todas as coisas, trabalhando para a maior glória de Deus, mas fazendo isso por meio de uma atitude cruciforme em cada um desses campos. Uma última pergunta para a gente encerrar. Você entende que hoje essa realidade ainda está um pouco distante no meio evangelical brasileiro, no sentido de fazer teologia pública consciente de que está fazendo teologia pública e entendendo essa missão, no sentido de não produzir teologia só para a igreja, só para o campo eclesiástico, mas perceber que existe um nível de diálogo entre teologia e cultura e fazer isso de maneira saudável, como você colocou. Você acha que ainda está um pouco distante essa realidade hoje para o nosso contexto? Não, está distante por várias razões. Uma das razões é que a nossa teologia, isso não chega a ser um defeito, na verdade é até correto. Nossa teologia tem que ter um centro exegético e uma cola dogmática. Isso é necessário para qualquer teologia subsistir. Mas eu acho que uma das razões porque a gente tem dificuldade de fazer teologia pública é que o poder e a inserção cultural dos cristãos, até recentemente, era pequena. Então a gente ainda tem, mas era muito pior há 10 anos. A comunidade evangélica, particularmente no Brasil, está espalhada em vários setores da sociedade, mas tem pouco poder histórico, pouco poder formativo na cultura. Isso significa que as pessoas não estão em posições em que elas podem tomar decisões. E, consequentemente, a relação da sua fé com essas coisas não é levantada, não acontece. Mas uma vez que alguém tem um estudo maior, foi para a universidade, ou deu um estudo melhor para os seus filhos, na medida em que as pessoas envolvidas com a igreja são pessoas que estão participando de decisões importantes na sociedade, então a relação do cristianismo com essas coisas vira um problema. Então eu acho que essa maior inserção dos evangélicos na cultura gerou essa demanda que existe hoje. O que significa a minha fé para o mundo público? Então eu acho que é natural que apenas a essa altura essa questão esteja sendo levantada. É claro que isso podia estar sendo feito antes, mas a gente não tinha teologias apropriadas para enfrentar esse problema antes, por causa de uma questão que é muito básica. Eu até recomendo aqui uma leitura para quem quer ser introduzido no assunto, é A Morte da Razão, do Francis Schaeffer, em que ele fala sobre esse dualismo de natureza e graça, que faz muitos cristãos entenderem que o discurso teológico diz respeito ao andar superior da vida, que é a sua vida espiritual, a sua relação com Deus. E que o discurso a respeito das coisas do mundo temporal, os nossos deveres civis, ciência e assim por diante, esse discurso seria um andar inferior. E você não precisa de teologia e nem de Bíblia para viver e pensar nesse primeiro andar. Então essa divisão da vida em 2 níveis era, digamos assim, o feijão com arroz da imaginação religiosa do cristão evangélico. Ainda é para a maior parte. Sim. E isso só mais recentemente tem sido questionado. Então, claro, existe um erro teológico por trás disso? Sim. Existe um erro de teologia e espiritualidade por trás disso. Mas eu também acho que tem um elemento de amadurecimento da igreja no Brasil. A gente está chegando num momento agora de adolescência, em que as demandas estão vindo e nós estamos sofrendo. Estamos angustiados, com pensamentos suicidas, metaforicamente falando, um adesismo de manada
ao grupo. Então, se existe uma massa de pensadores propondo uma certa solução para o Brasil, então os evangélicos acham que eles têm que abraçar aquilo também, ao invés de pensar por si mesmos. E isso acontece na política à esquerda e à direita hoje. Então, nós estamos num momento aí de maturidade. Agora, é crucial nesse momento que a gente faça boa teologia pública, porque isso vai determinar os rumos futuros, pode ajudar a determinar os rumos futuros da igreja no Brasil. Ótimo. Eu falei que era a última pergunta, mas eu tenho uma última questão. Livros. Quem quer trabalhar com teologia pública hoje? Indica pelo menos aí uns 2, 3 livros para quem quer entender mais sobre teologia pública, trabalhar essas questões. Eu indicaria, assim, de cara, como talvez uma introdução à ortodoxia integral, do Pedro. Né? Eu li, eu achei muito bom. A Morte da Razão também foi um livro que mudou a minha visão com relação a essas questões. Acho que, mas assim, qual livro você indicaria para a gente aqui, para quem quer trabalhar teologia pública, para eles começarem a entender o assunto, ver a necessidade, enfim? Olha, eu recomendo O Pastor como Teólogo Público, do Van Hooser, né, que é um autor que a gente está lendo bastante, e uma dádiva de Deus para a igreja nesse momento. Então eu recomendo de cara esse livro, até porque eu acho que ele ajuda os cristãos contemporâneos e líderes cristãos contemporâneos a entenderem que teologia pública não é tarefa meramente acadêmica. É necessário ajudar os nossos membros das nossas igrejas a viverem a sua fé lá fora. E isso não é mais uma tarefa trivial. Nunca foi, mas agora é mais difícil por causa da modernidade secular. Eu recomendo esse livro, assim, de cara. Para uma questão que está muito quente hoje, que é essa questão política, eu recomendo o livro Visões e Ilusões Políticas, de David Coyne. Excelente, gente. Livraço. É um livraço. E ele não tenta ser inovador, a não ser talvez no modo de apresentar a questão. Mas os fundamentos da visão dele sobre essa presença política e social do cristianismo são bem clássicos. E no final do livro ele vai falar sobre a visão reformacional, vai falar sobre a doutrina social da Igreja Católica, que é algo que a gente precisa dar atenção, nós evangélicos precisamos conhecê-la melhor. Então eu recomendo muito esse livro para esse setor. E um outro livro que na verdade não fala nesses termos, mas eu acredito que tem uma boa contribuição para a gente pensar cristianismo e sociedade, é A Visão Transformadora, de Brian Walsh e Richard Middleton. É um livro de cosmovisão cristã, chama Visão Transformadora. Mas ele abre esse horizonte. E ele fala sobre integralidade, mas de forma realmente ampla. Então ele toca na base do fundamento de criação, que é a redenção, para pensar o mundo. Depois ele vai falar sobre vários campos do conhecimento, e tem indicações bibliográficas no final. Então eu recomendaria esses 3 livros como introduções. Claro que há livros avançados sobre teologia pública, como os livros publicados a partir dos trabalhos da Este, mas são textos mais avançados e nem sempre reproduzem a tradição evangelical, né? Sim, é verdade. Então, eu acho que isso é um bom ponto de partida. Uma boa notícia é que as obras completas do Kuyper estão sendo traduzidas para o inglês e publicadas até com o financiamento do Acton, do Instituto Acton, e isso promete. Isso deve ter um impacto muito interessante. E Kuyper, eu apresentaria Kuyper para as pessoas como um dos grandes modelos de teologia pública para o cristianismo contemporâneo. E aí não é um autor, perdão, não é um livro só, são vários livros. Mas eu acredito que isso vai respingar em breve aqui no Brasil. Que bom. Essa produção. Ótima notícia. Gui, obrigado. Foi muito boa, foi muito enriquecedora essa entrevista. Pessoal, obrigado por nos acompanhar. Logo mais o Guilherme vai estar conosco ali falando sobre a relação entre sagrado e secular. Então, esse vídeo também vai para o YouTube. Quem está assistindo no Facebook pode ficar tranquilo que ele vai também para o YouTube. Então, Deus abençoe vocês. É um privilégio sempre estar com vocês aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.